Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 5º do Evangelho segundo João. Tivemos também 30 minutos de debate nas pequenas salas. E agora, então, nós teremos, através da Dirce Longini, uma explicação desse trecho do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5. Você tem que voltar. Voltar por quê? Setinha para cima. Ok. Então, no capítulo 5 do Evangelho de João, temos dois eventos principais: a cura do homem no tanque de Betesda e o discurso de Jesus para com os judeus. Neste capítulo, temos o terceiro sinal de Cristo e ainda estamos na parte do livro que é mais comumente chamada de Livro dos Sinais, que compreende os capítulos de 1 ao 12. Nos versículos 17 aos 19, é um longo pronunciamento de Jesus contra as autoridades religiosas, que, em resposta à cura do paralítico, decretaram a morte de Jesus. Esse discurso tem como objetivo aprofundar a reflexão em torno do terceiro sinal. Esse sinal provocou dois tipos de reação. O paralítico seguiu e aderiu à prática de Jesus, uma reação positiva. As autoridades religiosas procuram matar Jesus, uma reação negativa. É aqui que aparece com força o tema do julgamento. Para a comunidade do discípulo amado, o julgamento não se dá no final dos tempos. Ele acontece aqui e agora, pois a prática de Jesus provoca a tomada de decisão, de posição, a favor ou contra. Jesus não julga, simplesmente provoca as pessoas a decisão. São as próprias pessoas que dão a própria sentença a partir da escolha que fazem, a favor ou contra Jesus, a favor ou contra a vida. A primeira parte do pronunciamento de Jesus contra as autoridades religiosas contém três importantes declarações. Trata-se da expressão "eu garanto a vocês". A primeira declaração parte de uma constatação. A segunda declaração introduz o tema do julgamento. E a terceira declaração apresenta as mortes das quais Jesus liberta. A primeira declaração parte de uma constatação, da mesma forma que um pai revela ao filho todos os segredos do seu ofício, assim o pai mostrou a Jesus tudo o que este deve fazer. Anteriormente, no versículo 17, Jesus havia afirmado: "Meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho". Diante das autoridades, Jesus justifica o seu modo de agir e insiste em sua sintonia com o Pai. Ele só faz o que viu o Pai fazer. Em outras palavras, o projeto criador de Deus é um processo contínuo, agora manifestado plenamente nas ações de Jesus. Esse projeto criador se traduz em ressuscitar os mortos, proporcionar uma vida de qualidade, transformada, o que foi sinalizado nas curas do filho do funcionário e do paralítico. É dessa forma que Jesus mostra o modo de ser e de agir de Deus, o seu Pai. Curando-o, Jesus está recriando a humanidade. Encontrar-se com Jesus, que dá a vida, é encontrar-se com Deus. Rejeitar Jesus, que dá a vida, é condenar-se. Ao viver com essa certeza,
Os membros da comunidade estão honrando de maneira adequada o Deus da vida e seu Filho. Eles têm vida eterna. Note que o texto não joga apenas para depois da morte a experiência da vida plena. Trata-se de algo a ser experimentado aqui, agora, na radicalidade do compromisso com a palavra de Jesus, que se ouviu, e com aquele que o enviou ao mundo. A densidade dessa experiência é tanta que ultrapassa o tempo e o espaço, alcançando as realidades situadas além da morte. A segunda declaração introduz o tema do julgamento. O julgamento existe para quem não crê, ou seja, os que rejeitam a prática de vida manifestada em Jesus se fecham para sempre num sistema que gera a morte para si e para os outros. O paralítico, que há 38 anos vivia como morto, passou da morte para a vida. E eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A terceira declaração apresenta as mortes das quais Jesus liberta. Em primeiro lugar, Jesus liberta da morte, provocada por um sistema social e religioso que mantém o povo na condição em que se encontrava o paralítico antes que Jesus o curasse. A prática de Jesus é uma prática de libertação que conduz as pessoas à vida plena e definitiva. Isso porque a vida é a característica do Pai e do Filho, e eles a concedem gratuitamente a todos. A segunda morte da qual Jesus liberta é a morte em sentido físico. E isso se tornará mais claro no capítulo 11, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro. Vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. O compromisso com a vida é o critério básico para todos, tanto para quem ainda vive, como para quem já morreu. Quem já morreu, mas viveu comprometido com a vida, receberá de Jesus a vida. Quem esteve comprometido com a morte, já fez a sua escolha. Sua fala, nos versículos de 19 a 30, vai no sentido de justificar a sua igualdade com Deus. Ela não é definida por uma essência comum. Não é esse o caminho que o texto adota. Ela deve ser entendida em outra perspectiva. O comprometimento radical que o Pai tem com a vida define o compromisso e o poder de Jesus de recuperar e dar a vida. Apostar em Jesus é recusar-se a viver de forma mesquinha e resignada. Consiste em levantar-se e enfrentar as situações de morte que existem no mundo, espalhando a vida. As testemunhas de Jesus. O confronto de Jesus com as autoridades religiosas torna-se mais agudo. Predomina nestes versículos a palavra testemunho. Depois de tratar dessa sintonia absoluta que nos diz respeito a fazer a vida com qualidade, acontecer e se prolongar, Jesus trata de sustentar a validade do que está propondo. É como se ele estivesse num tribunal, precisando apresentar quem o defenda e confirme que seu modo de ser e agir é confiável. Para isso, apresenta testemunhas que podem confirmar a validade da missão realizada por ele. As autoridades religiosas decretam a morte de Jesus
3 testemunhas depõem a favor de Jesus, aquele que dá a vida. Em primeiro lugar, João Batista, interrogado a mando das mesmas autoridades que agora questionam Jesus. Ele deu testemunho da verdade. Mas as autoridades religiosas rejeitaram o testemunho de João Batista. Em segundo lugar, o Pai dá testemunho de Jesus. Mas são as obras de Jesus, doando e espalhando a vida, as principais testemunhas. Ações valem mais que palavras. A prática de Jesus revela ao mesmo tempo quem é Deus e quem é Jesus. Mas as autoridades não têm olhos nem sensibilidade para perceber. Ao recusar Jesus, recusam também o Pai que o enviou. A palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Em terceiro lugar, as Escrituras dão testemunho de Jesus. Mas as autoridades religiosas recusam o testemunho da Bíblia, pois estão à procura da própria glória. Como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? Não foram capazes de identificar na ação contínua do Pai a história humana contada nas Escrituras, a legitimação daquilo que Jesus tem falado e feito. Ao final, as autoridades não são capazes de compreender o sentido mais profundo das Escrituras, a última testemunha a respeito de Jesus. A comunidade se vê envolvida num verdadeiro conflito de interpretações da Escritura. Ela entende o texto a partir do critério que assume como sendo decisivo. Jesus, com suas palavras e ações, permite ir mais fundo no entendimento da palavra. Com isso, o Pai fica revelado em segredos e dimensões que acabam despercebidos aos doutores e entendidos. 3 testemunhas a favor de Jesus, recusadas pelas autoridades religiosas que fazem da religião e da Bíblia pontos de apoio para manter seus privilégios e prestígios diante do povo. Rejeitadas as 3 testemunhas, entra em cena o acusador. Quem acusa as autoridades religiosas é o próprio Moisés, no qual as autoridades põem a sua esperança. Para elas, Moisés era a figura mais importante do Antigo Testamento. Moisés, o promotor, acusa, mas também ele é rejeitado. Se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Como irão acreditar em minhas palavras? O que fazer diante dessa rejeição? O confronto de Jesus com as autoridades religiosas desmascarou tudo, mostrou que eles se posicionaram claramente contra a vida e a favor da morte. Ninguém pode fazer coisa alguma por elas, nem o próprio Jesus. Ele simplesmente provocou o desmascaramento, mostrou quem é quem numa sociedade conflitiva em que a morte procura a todo custo sufocar a prática de liberdade e vida para o povo. Para concluir, então, o nosso estudo, tem esse sermão do Frei Gilson, do dia 30/3, que tem bastante a ver com aquilo que a gente estudou aí até agora.
Quantas coisas profundas Jesus está falando para mim e para você hoje. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Possuir a vida eterna, esse deve ser o desejo de nossa alma. Veja que a palavra de hoje está falando de vida. A palavra de Deus disse hoje que o Filho dará vida para quem ele quer, e ele quer dar a vida para todos. E quando ele fala de vida, é vida eterna. É vida não neste mundo, é vida na eternidade. Esta é a vida que temos que desejar. E a vida que Deus sonhou para nós. Não é uma vida neste mundo. O mundo atual pensa muito na vida aqui, e esta vida é passageira. Esta vida é um vale de lágrimas. Deus tem para você uma vida eterna. E como adquirir essa vida eterna? Porque haverá uma condenação, a palavra de Deus deixou muito claro, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, porque um dia nós vamos morrer, e um dia nós vamos ressuscitar. Mas se fizermos o bem, vamos ressuscitar para a vida os que fizeram o mal para a condenação. E como não me condenar? Como possuir a vida eterna? Está aqui. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, para possuir a vida eterna, eu tenho que ouvir a palavra e crer em Jesus. É simples assim. Ouvir a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus em minha vida, crer em Jesus, ou seja, basear a minha vida em Jesus Cristo e não nas teorias mundanas, em teoria de filósofos. É claro que algumas filosofias podem nos ajudar, alguns conselhos dos homens podem nos ajudar, mas os que vão nos trazer vida eterna não é teoria desse ou daquele. O que vai trazer para a vida eterna é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é a fé em Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual você possa ser salvo, a não ser Jesus. Veja, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Como é que eu posso passar da morte para a vida depois de condenado ao inferno? Ninguém pode sair do inferno para ir para o céu. Então, veja, como passar da morte para a vida? Como sair da condenação nesta terra? Veja que a condenação aqui diz respeito a essa terra, mas é agora. Agora é possível sair da infidelidade para a santidade, sair da falta de fé para a fé, sair da iniquidade para a justiça. Faça isso, saia de uma vida de pecado para uma vida na graça. Irmão, irmã, lute pela vida eterna, porque é o bem mais precioso que a gente tem. Lutamos tanto para ter vida neste mundo, cuidamos tão bem da saúde, porque queremos prolongar a nossa vida nesta terra, e está certo. Cuide da sua saúde porque precisamos viver o máximo que pudermos. Mas se cuidamos tanto dessa vida terrena, muito mais devemos cuidar de uma vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. O sonho, o desejo de Deus é que nós possuamos a vida eterna. E nós falamos para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, agora nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas para complementar o entendimento desse trecho do Evangelho. Sempre lembrando que agora é a hora de você trazer para a sua vida o que esse trecho do Evangelho faz você refletir para a sua própria vida. O que ele lhe fala, o que ele lhe propõe e qual será a sua ação, qual será a sua resposta a esta palavra que o Senhor nos comunicou hoje. Então, 30 minutinhos e retornamos aqui para a sala principal. Até já.